Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast em mais um episódio. O nosso podcast é para todas as pessoas que querem falar de ciência, acolhimento e inclusão. Hoje nós estamos com a família Brito. É um prazer imenso recebê-los aqui. Nicolas Brito Salles, autista de alto funcionamento, fotógrafo, escritor e agora assistente terapêutico também. Doutora Anita Brito, pós-doutorado em neurobiologia do transtorno do espectro autista. E o Alexander Salles, que é o pai do Nicolas, marido da Anita. O Alex, ele pai atípico É e isso aí. também diagnosticado com TDAH. TDAH na fase adulta. Na fase adulta. Hoje, pessoal, dando seguimento até nos nossos episódios, nós vamos discutir e falar um pouquinho dessa questão da parte do tratamento em si, como que uma família se direciona, como que nós podemos acolher, direcionar, falar um pouquinho dos projetos de vocês também. Então, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado o meu convite. Tenho certeza aí que vocês conseguem propagar e levar muita informação e muitas famílias acabam se identificando e dizendo no sentido, poxa vida, acontece comigo também, eu não estou sozinho. Eu queria, Anitta, que você falasse um pouco dessa questão, até da parte do direcionamento, do tratamento com o Nicolas, como tudo ocorreu. Eu sei que teve o Nicolas até uma fase da vida, ele ainda era não verbal e com o decorrer dessa fala começou a acontecer com mais funcionalidade. Então, se você puder pontuar um pouquinho. Bom, primeiramente, obrigada por nos convidar. É um prazer estar aqui, né? Então, nós aqui da família Brito Salles, a gente agradece imensamente. E, bom, falar um pouquinho sobre o direcionamento dos pais, a gente sempre fala para que os pais prestem atenção no que tem evidência, né? Não ficar fazendo experimentos com os filhos. E os pais, eles confundem muito pela falta de informação, né? Então, assim, né? Fala assim, aquele pai, aquela mãe, eles são burros, eles são maus. Não é isso. É porque eles vão recebendo as informações e vão acreditando. O momento de diagnóstico é um momento de, para muitas pessoas, desespero. Por quê? Porque não sabe o que está encarando. E não é porque assim, vocês não gostam dos autistas, é porque querem fazer eugenia, querem matar os autistas. Não é isso. Você não sabe o que você está encarando. E, geralmente, o ambiente do consultório ele não é dos mais acolhedores. Então, muitas pessoas falam, não é autismo, hoje em dia autismo é moda, ou então falam coisas do tipo, olha, isso é frescura, com o tempo, dá o tempo dele, ele vai falar, com o tempo ele vai andar, não esquenta, não é assim mesmo. Né? Tem crianças com 5 anos que não estão falando, e tem médico falando para as mães que é assim mesmo, daqui a pouco vai falar. Com quantos anos, né? Então, o ambiente de consultório ainda não tem sido os mais acolhedores, apesar de muitos médicos, muitos terapeutas estarem indo agora buscar informações e tudo mais. E aí você sai de lá, às vezes, quando você sai com o diagnóstico de autismo, você sai com aquele diagnóstico assim, olha, autismo, tá? Tá, doutor, e agora? É assim mesmo, não tem jeito. E aí, para onde que as pessoas vão hoje? Para a internet. E aí, lá na internet está escrito, olha, dá 5 gotas daquilo, dá 3 pulinhos atrás da porta na lua cheia, vai nadar com ele no lago das virgens, não sei o quê. E as pessoas acreditam nisso, porque elas estão desesperadas, né? Porque elas veem notícias e coisas que assustam, né? Então, o melhor direcionamento é buscar tratamentos baseados em evidência. Entender que não existe remédio algum para autismo. Não tem nenhum remédio, nenhuma gotinha, nenhum olhinho, nada que é para autismo. Então, se a pessoa gosta de uma massagem, se ela gosta de uma meditação, meditação é cientificamente comprovada, inclusive, né? Se ela gosta se ela gosta de natação, se ela gosta de esporte, qualquer coisa que ela goste, faça bem para ela, é para ela como indivíduo e não para o autismo em si, né? Então, como eu disse, a meditação ela é cientificamente comprovada para o ser humano, não para autismo. Ela é Sim, cientificamente sim. comprovada, pronto, né? E não é para todos. Então, buscar esse direcionamento, né? No caso do Nicolas, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico dele, primeiro quando eu tive as suspeitas, quando ele estava com 2 meses, que eu suspeitei, porque era uma criança muito atípica, não chorava para tomar as injeções, não chorava para sair do berço, não chorava para mamar, não chorava para nada. Se você deixasse no berço o tempo inteiro ali ele ficava, ele não pedia para sair. Quando tinha muita gente ele ficava desconfortável, então não era uma criança que tinha um desenvolvimento típico. Conforme eu comecei a suspeitar do desenvolvimento dele, não suspeitei de autismo, suspeitei que algo ali pudesse estar diferente, que eu comecei a investigar, aí eu comecei a ver que batia com autismo, né?
Depois de buscar informação, depois de 5 anos e meio, é que veio o diagnóstico dele batido no martelo. Então, foi muito tempo para um diagnóstico ser fechado. 5 anos e 5 anos e meio. Se eu tivesse, se eu fosse uma pessoa com menos estudo, menos informação, eu teria desistido lá atrás, como eu vi muita gente desistir, né? Falar, não, o médico falou que não é isso, aí a pessoa fala, não, não é isso e pronto, acabou. Eu conheci pessoas agora super informadas, formadas, tudo que a gente viu, a criança encaminhou, aí uma pessoa falou, olha, é autismo, eu vou te encaminhar agora para o médico tal. Quando chegou lá, não é autismo, não. Isso daí é do tempo dele e tal. A mãe se apegou a isso daí de um jeito que você não tem noção. E o casamento quase acabou. Porque o pai vendo, assim, não é possível isso, esse comportamento assim, esse desenvolvimento assim. A mãe se apegou. A gente viu outro casal que o pai se apegou àquilo. Não, você vai parar, eu vou tirar meu filho de você. Você está querendo que ele seja um doente. Então, toda essa falta de informação no meio médico, no meio terapêutico e nas famílias acaba fazendo com que a gente entre em sofrimento. No caso do Nicolas, eu tinha mais informação, porque eu sou muito curiosa, sempre fui muito estudiosa, fui atrás das informações corretas, consegui fazer as intervenções corretas, então, de acordo com a genética dele, associada ao ambiente favorável, ajudou com que ele tivesse um desenvolvimento melhor em alguns aspectos, fazendo com que hoje ele seja palestrante, ele, né, consiga fotografar, escrever os livros dele, mas não quer dizer que ele está voando, ele nasceu com todos esses talentos. Foram talentos que foram sendo desenvolvidos. Ele não nasceu com uma máquina fotográfica do meu útero. Ele não nasceu escrevendo um livro com 3, 4 anos, uma genialidade. Foram questões desenvolvidas de acordo com as minhas expertises, com as expertises do pai. Então, a gente foi incentivando, mostrando com calma e direcionando. E aí, encontrando o que ele gostava, o que ele sentia bem, até ele estar aqui hoje. Perfeito. E vocês, assim, enquanto casal, né? O Alexander, a Anitta, porque o que que acontece? É sempre a mãe que acaba verificando a questão dos sinais, é ela que realmente, opa, acendeu uma luzinha aqui. E é o que eu sempre falo, que quando a família ela está bem conectada, é nítido a evolução da criança, do adolescente, enfim. A gente fala de criança porque agora cada vez mais os pais estão levando, observando, né, e direcionando realmente ao médico mais cedo, mesmo que não feche um diagnóstico, é constatado um atraso, já inicia essa intervenção. Você, assim, como foi a questão da sua aceitação? Você, assim, de imediato, poxa vida, não, realmente ela tem razão, vamos procurar juntos. Como que foi isso para você, Alexander? Cíntia, primeiramente, obrigado pelo convite. Para a gente é uma satisfação estar aqui no nosso podcast. Já estou sentindo que é meu também, né? Vocês já perceberam. Já, Nossa, aí ficou, empoderou. É o primeiro que a gente está participando, os 13 em família, né? Falta o Gui, Olha, que é o quanta nosso, honra. falta o Gui, que é o nosso filho típico. Quem aqui no sabe nosso um dia está aqui no nosso coração. Mas é o primeiro que o Nicolas está com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, no meu caso, eu acho que eu segui mais ou menos a regra do que acontece com a maioria dos maridos, né? Com a maioria dos pais. E eu falo a grande maioria porque a gente viaja o Brasil, a gente já esteve fora do Brasil e a gente acompanha histórias de uma série de famílias, né? E a grande maioria tem o mesmo comportamento. Nós, homens, a gente tem um tempo diferente de gerir essa questão do diagnóstico, né? De aceitar. A mãe, como sempre, como na grande maioria das vezes, ela sai na frente, ela já vê que tem alguma coisa que não está bem, que o desenvolvimento da criança não está típico, né? A Anitta, a gente teve muita sorte porque ela foi a irmã mais velha que ajudou a criar os irmãos mais novos. Ela foi babá durante muito tempo. Ela trabalhou, ela deu aula para os pequenininhos nas creches, dá aula há mais de 30 anos, envolvida com a educação. Então, ela teve essa percepção muito cedo. Então, essa foi a grande... foi um grande marco, né, para com que o Nicolas tivesse uma intervenção, né, ainda que vamos dizer assim, experimental naquela época, porque a gente estava entendendo muita coisa, mas foi o grande passo que fez com que ele chegasse, né, hoje no desenvolvimento que ele teve. Óbvio que a gente encontra pais, né, que acabam tomando as rédeas, né, no lugar da mãe, mas a grande maioria das vezes são as esposas, são as mães realmente que tomam a frente e percebem
quando algo típico, que atípico está acontecendo, né? Deveria acontecer de uma determinada forma, e no processo do Nicolas foi o que nos foi um grande marco realmente a Anitta ter percebido isso muito cedo, porque ajudou nas intervenções que ela começou a trazer e fazer isso dentro de casa. E você começou a buscar, estudar e você começou a agir por conta própria, no sentido de, eu lembro que você comentou que a aba, né, usou realmente análise do comportamento porque é o que a gente tem comprovação científica de eficácia. E você que buscou de imediato assim começar a fazer as intervenções, fazia fora, como que era isso? Não, eu que fazia porque aqui no Brasil não tinha na época, né? Então, assim, eu não sei se já tinha pessoas trabalhando com análise do comportamento há 24 anos aqui no Brasil e eu não conheço. Eu sei que o pessoal da clínica que o Nicolas trabalha, eles estão, se eu não me engano, há 22 anos com isso, né? Quando o Nicolas nasceu, se tinha, eu não tinha conhecimento e eu não vi na internet, porque eu tinha internet desde 1997, 98, 97, né? Eu trabalhava tal, então eu tive acesso à internet um pouquinho mais cedo, uma época quase ninguém em volta da gente tinha, assim, eu já tinha acesso. E aí eu pesquisando, eu sempre fui rata de biblioteca, eu estudei na PUC, então eu ia na biblioteca da PUC, eu fui na biblioteca da USP, eu comecei em lugares para poder pesquisar e ficava lá procurando livros e a internet viu o que me trazia e a análise do comportamento parecia ser a mais eficaz, né, e que não traria para ele nenhum problema porque não é nada invasivo, né? Então, é uma questão de você ter que saber trabalhar o comportamento da pessoa e o ambiente dela, primeiramente. Então, vamos ver o que está incomodando no ambiente e a gente dá uma mudada naquele ambiente. Então, por exemplo, tudo que estressava o Nicolas, tudo que traria para ele motivos de choros, de crise, a gente ia vendo assim, como fazer assim, como movimentar as peças para que ele, estando mais calmo, a gente conseguisse trabalhar com ele. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar com ele de acordo com a análise aplicada, já pensando em modificação de ambiente para que você chegue a um comportamento-alvo, né? Sem fazer uma intervenção de que umas pessoas acham que é, né? De treinar cachorro, de você dar tapa até a pessoa aprender, de você deixar no canto, depois dar um ossinho de presente. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui conseguindo fazer com ele todas essas questões. Aí, conforme ele cresceu um pouco mais, depois os tratamentos que apareceram aqui no Brasil eram muito caros, eram extremamente fora do nosso poder aquisitivo. A gente não tinha convênio que cobrisse, também não tinha essa lei dos convênios. Então, a gente estava bem desamparado em relação a isso, por ser uma família de baixa renda. Eu continuei estudando e fazendo com ele, e até hoje sou eu que cuido das intervenções dele. A gente faz todos os dias em casa, não até assim, agora é a hora da terapia do Nicolas, né? Só que o dia inteiro, tudo que a gente faz sempre tem uma intenção, ele sabe disso, mas é tudo muito natural, né? A gente Então, incorporou no DNA da família, do dia a dia da família. Então a gente trouxe isso para dentro do DNA da família, então automaticamente a gente já, na nossa comunicação diária, isso já vai acontecendo. Já faz parte da nossa dinâmica. tudo que vai fazer é explicado, tudo que vai fazer tem que ser planejado. Então, assim, hoje em dia ele está muito mais maleável com mudanças de rotina, mas antigamente ele não estava. E aí, às vezes, o Alexander chegava e falava assim, amanhã tem palestra em Mogi, depois tem podcast, tá? Não, não tá. Aquilo já era motivo da gente não ter conseguido vir, porque, assim, não tá. Tem que ser antes, Não tem que teve uma previsibilidade, um planejamento. Isso. Aí ele entrava em crise, e aí ele, como assim? E vai ter podcast? E aí, Mogi, você não avisou? Aí ele começava a chorar, e virava um rebosteio, não dava. Aí a gente foi preparando, eu fui ensinando o Alexander a fazer as coisas. Isso melhorou a nossa relação com a família, a nossa relação, né, de todas as pessoas. E a gente foi ensinando o Nicolas. Falava, olha, filho, mas a partir de tal dia, tal coisa, tá? Mas olha, quando você crescer mais, entende tal coisa, tá? Olha, se você ficar com essa resistência, não vai ser bom para você por causa disso. Eu não quero que você deixe de você ser quem você é, eu só quero que você seja feliz. E resistente assim, é possível que você vá achar algumas coisinhas aí que não vão ficar bem, você não vai ficar no emprego. Então, a gente foi ensinando o Nicolas a ser mais maleável. Então, hoje, a gente, por exemplo, ele sabe que a gente veio para Mogi, então ele sabe que foi palestra, podcast. Vamos supor que do nada apareça uma outra coisa, uma entrevista na rádio, na televisão, que ele detesta da entrevista, mas ele dá. E você fala assim, olha, vai ter uma entrevista na rádio, na televisão, ele não vai gostar. Só que aí eu chamo ele e falo assim, filho, essa entrevista é importante, porque essa entrevista vai mudar tantas vidas, vai ajudar tantas famílias, não sei o que, tá. Aí ele,
Tá bom. Aí ele vai, tudo bem, meu nome é Nicolas Brito Salles, ele sorri, dá entrevista, tudo mais, tal. E ele não sofre, ele não sai daqui depois sofrendo, passando mal. Por que que eu fiz isso? Não acontece isso, sabe? Ele fala, nossa, que droga, tive que dar entrevista. Fala, mas filho, você foi tão bem. Ah, muito obrigado. Aí você elogia e ele tá bem. Ele não fica sobrecarregado, entende? Acho que eu falei demais, né? Mas assim, o negócio Não, é que mas ele... certo. É certo? Mas hoje em dia ele consegue lidar com os imprevistos, entendeu? Isso é bom. Nicolas, e você, assim, eu acompanho vocês já há alguns anos e eu vejo, assim, você tem sido inspiração para muitas famílias. Muitos pais enxergam hoje o seu potencial e falam, poxa vida, eu gostaria que o meu filho alcançasse o nível em que o Nicolas se encontra hoje. Quando, assim, que foi falado dessa questão do diagnóstico, né? Olha, filho, você é autista, como que você recebeu isso? Como que você lida com isso hoje? Que acho que é um primeiro ponto para depois a gente falar um pouquinho das suas habilidades, um pouco do seu trabalho também. Muito obrigado, Cíntia. Bom, para falar a verdade, eu não tenho recordações dessa época, até porque eu recebi o meu diagnóstico com 5 anos e meio, mas eu acho que o que você disse uma coisa agora que eu acho que é muito importante, dos pais saberem, e das pessoas no geral, que muitas pessoas falam que eu escutei isso direto, né? Muitas pessoas vindo me falar, muitos pais e mães falando que queria que o filho alcançasse o nível que eu estou hoje em dia. Bom, mas as pessoas também têm que entender que cada autista é único, né? Sim. Então, como é que eu posso dizer? Não é necessário comparar, né? Mas é basicamente isso. Quando eu sempre escutei isso, você bem que ressaltou isso de uma forma bem correta, né? Porque muitos outros pais, eu já ouvi muitas pessoas falando de uma outra forma, falando, quando o meu filho crescer, eu quero que ele seja igual a você. Não, ele não pode, não pode ser igual a mim, eu não posso ser igual ao filho deles, né? Porque cada autista é único. Então, é por isso que eu acho que o que você falou é muito importante. Na minha Porque opinião. às vezes o filho pode alcançar mais. A gente já viu crianças com muito potencial que você não via esse potencial no Nicolas. Isso, muito mais potencial do que eu, E aí, inclusive. assim, a gente entende, inclusive, eu já expliquei para ele, eu falei, filho, quando as pessoas falam isso, é que elas querem que os filhos delas estejam felizes. Porque elas estão vendo que eu queria que você falasse para as pessoas, você é ou não é feliz? Eu sou feliz, inclusive, estou muito feliz agora nessa vida de fotógrafo, de escritor e agora com esse meu novo emprego de assistente terapêutico. Então, assim, é uma pessoa feliz. Então, isso, acho que quando ele passa isso nas palestras, nas entrevistas, nas lives, os pais se inspiram nisso. Sim. Né? Eu acho que é isso que a gente tenta entender, né, filho? E a gente só tem medo dos pais transferirem aquela coisa de assim, eu quero que seja igualzinho ao Nicolas. Tem criança que eles vão ter que tirar o potencial, porque o Nicolas não nasceu com aquele... A criança, você vê que tem muito potencial. Um cognitivo, assim, ou na média, às vezes a mais, ou um cognitivo bem preservado. Talentos já, que você vê a criança, nossa, desenhando ou fazendo alguma coisa, e fala, cara, que talento. Então, super assim, eloquente, super né? eloquente, Muito cedo. fala muito bem, muito cedo, tal, né? E tá ali. Então, acho que é isso que as pessoas veem, sabe? Assim, de quererem que o Nicolas seja feliz igual ao Nicolas é feliz. Né? Exatamente. E pensar no sentido que é possível. É possível então, ser feliz. Nós estávamos discutindo até antes de começar o podcast, no sentido de acreditar nos seus filhos. Eu falo que essa questão do autismo, o processo, a reabilitação, ela é muito lenta. São passinhos de formiguinha. E realmente acho que a questão mais angustiante para uma família é a fala. Sim. Tanto que é por esse motivo até que uma família ela corre atrás de um diagnóstico, tá com atraso de linguagem. Então, o primeiro profissional que procura é a fono, e depois vai verificar que realmente não era só a questão do atraso de linguagem em si. Esses dias mesmo uma mãe relatando que ela estava num evento e tinha uma menininha o tempo todo, mãe. Aí a mãe virou e falou assim, para com isso, menina, toda hora você me chamando de mãe. Aí ela virou e falou assim, nunca mais faça isso, porque faz 10 anos que eu ouço, eu tenho a perspectiva que o meu filho me chame de mãe e ele nunca me chamou. Aí disse assim que a mulher ela deu uma suspirada e pediu perdão e assim, desde quando eu comecei a trabalhar, a gente
15, 17 anos atrás, a gente começa a valorizar o mínimo. Sim. O que para o outro não é nada, para a gente é muito. Sim. Então, a gente começa a valorizar cada contato visual, cada conquista, cada marco do desenvolvimento, que isso é fundamental e as pessoas leigas, elas acabam realmente não tendo conhecimento disso tudo. Exato. E eu queria, Nicolas, que você pontuasse um pouquinho do seu trabalho novo. O Nicolas agora está como assistente terapêutico lá da Gradual, que é grande referência aí no trabalho com os indivíduos, né, dentro do transtorno do espectro autista. Essa questão da fotografia, depois, durante o podcast, a gente pode soltar também algumas fotos, vocês mandam depois pra gente, até pra gente mostrar um pouquinho do seu trabalho, porque eu acho que coisas boas, elas merecem ser compartilhadas. Se você puder pontuar um pouquinho como que você se encontrou nessa área, foi assim, por exemplo, sua mãe e seu pai que direcionou, ou você começou, opa, eu tenho uma habilidade para isso, eu vou buscar mais essas questões, como que foi? Bom, então, para falar a verdade, eu não sou formado nisso, né? Mas eu entendo um pouco do assunto, tanto que a minha mãe ela é especialista nisso. E aí eu tinha feito um teste que não foi nem aqui em São Paulo, foi numa outra cidade. Eu acho que foi em Curitiba, né? Eu não sei qual teste que você está falando. Para atender pessoas? Isso, exatamente. Você está falando do dia que você foi lá, que você deu aula de culinária para eles? Exatamente, esse Isso, dia. foi Aí. no Ele vai Eco falar Project. por ordem de prioridade. Deixa ele Foi no começar Eco Project, pelo... ele foi chamado para dar um Isso. workshop para os autistas adolescentes, adultos, pré-adultos, né? Sim, eles tinham, Não acho lembro. que de Pré-adultos, 14 a 23 anos. 23 uma anos por aí. Isso. E aí depois a gente foi para um evento. E aí depois tinham umas mulheres lá que ficaram sabendo desse histórico, né? Elas inclusive foram conversar com a minha mãe. Minha mãe falou disso. E aí depois elas me deram a proposta de eu trabalhar lá na clínica. Que é a Cacá e a Leila, né? É a Cacá e a Leila, né? Exatamente. E aí, é que eu não sei se eu posso falar o nome, desculpa. Pode, não tem problema Tá nenhum. bom, desculpa. Então, e aí a Cacá e a Leila, elas foram falar comigo diretamente e me ofereceram o emprego de trabalhar na Gradual. E eu estou muito feliz, inclusive. Eu estou atendendo os jovens autistas, jovens de 16 a 20 anos. E está sendo uma maravilha. Eu sou, na verdade, assistente dos assistentes terapêuticos, né? Então, eu apresento eu apresento diversos jogos, diversas atividades diferentes que eu já vi em outros lugares ou que eu mesmo inventei ou que alguns outros colegas meus também falam o que a gente pode fazer, né? Mas é basicamente isso, e está sendo bem legal de coração. E eu pretendo seguir longe. Você ajuda a buscar na porta quando alguém chega, leva também Todos alguns, os dias, né? Nicolas? Não, só às terças e quintas. Terças e quintas. Aham. E aí os outros dias você acaba destinando a fotografia, a outra função, como que é? Das minhas outras funções. Mas a fotografia e também ao meu trabalho de escritor, né? É isso aí. Quer divulgar um pouquinho do seu livro, o que você tem feito? Você comentou até que você gosta de escrever histórias infantis. Gosto muito de escrever histórias infantis. Eu até gostaria de indicar, mas o livro já se esgotou, mas a gente está pretendendo reimprimir ele, que é o Ivana e a Cura para o Preconceito. E É tem um livro online que... na Amazon. E também tem online na Amazon. É um livro que conta a história de uma coelha que sempre quis ser cozinheira, o sonho dela era ser chefe de cozinha, mas aí ela sofre preconceito no decorrer da história. Mas é bem legal, de Patovão verdade. também tá Também na tem Amazon. Isso, obrigado. Também tem o Patovão, Uma Amizade Inesperada. É um livro que conta a história de um pato e de um pavão que acabaram virando siameses. Como que aconteceu isso? O resto é história, né? Mas também tá na Amazon também. Dá para ler online. Perfeito. no Ivana e a Cura para o Preconceito e Patovão, Uma Amizade Inesperada. É isso aí. Muito São bom. lindos os livros. E assim, Anitta, você sempre foi muito estudiosa. O Nicolas te impulsionou a buscar cada vez mais. Isso partiu, esse caminho de estudo para o autismo foi depois da descoberta do seu filho. Hoje
uma pós, né? Indo, já é pós-doutora. Estou terminando o pós-doutorado. Terminando já o pós-doutorado e, assim, até buscando auxiliar aí outras famílias através da ciência. E o Nicolas, que, tipo, impulsionou referente a buscar cada vez mais, porque você não para, né? Não paro. Mas eu sempre amei estudar. Então, assim, meu plano, antes de eu ser mãe, eu sempre tive o plano de ser professora e mãe. Aí eu falava assim, depois que me aposentar das aulas, aí eu vou escrever, pintar e fotografar. Então, eram 3 coisas que eu queria fazer aposentada, né? E mãe e professora eu queria ser de qualquer jeito. E aí também, uma coisa que eu fiz foi assim, eu falei que eu iria ter graduação, mestrado e doutorado. Então, eu sempre quis ser doutora. Só que a minha área, conforme eu comecei a ver, bom, vou ser professora, deixa eu ver do quê? Eu gosto de muita coisa. Esse negócio de quem estuda muito acaba, né, gostando de uma série de áreas, assim. Aí eu pensei no que valeria a pena ali eu me formar e seguir uma carreira que eu ficasse feliz, né? E eu decidi pela área das letras. Então, literatura e linguística, que eu gosto das 2 partes de letras, né? Eu gosto de literatura e gosto de linguística. Então, eu estudei, fiz 2 faculdades, né? Uma bacharelado e outra uma licenciatura. Aí, depois, eu fiz um plano de 1 ano depois, aí eu pararia essa 2ª faculdade, terminaria, teria um filho, né? No primeiro ano, no segundo ano, eu já iria prestar mestrado. Então, estava tudo bem organizadinho na minha cabeça, que eu sempre fui, né, de ter planos, assim. Eu tenho um plano para ter um plano. E aí, quando meu filho nasceu, ele nasceu já com algumas diferenças, algumas questões ali, começou a me tirar meio que o sono. E aí, no primeiro ano, muita coisa estava acontecendo, né? O primeiro ano dele. Seletividade alimentar muito forte, características clássicas de um autismo clássico. Inclusive, os médicos diziam que não era, mas era óbvio que era. Me deram um remédio para depressão pós-parto, dizendo que eu estava deprimida, eu não estava. Uma série de coisas foram acontecendo. E eu não tive cabeça para voltar a estudar. Conforme o Nicolas ia envelhecendo, os sinais iam ficando mais presentes. E aí, dificuldades para se colocar numa escola, porque ele não parava de chorar um segundo. Eu falo assim, ó, das 7 da manhã você deixou ele, você ia buscar ele 12h40, ele chorava das 7 às 12h40 sem parar um único segundo. Ele não ia ao banheiro, ele não tomava água, ele não comia nada. Ele chorava das 7 ao 12h40. Então, ele podia ter uma síncope, né? Os 2 primeiros... Eu tirei, porque não tinha como ficar. Inclusive, uma pessoa da limpeza da outra escola, porque eu fui deixar ele lá, ele chorando no primeiro dia. Sou professora, acontece. Na hora de sair, fui lá, ele estava chorando no mesmo lugar. Eu falei, ele ficou chorando o tempo inteirinho. Ela, não, ele parou, não sei o que e tal. A mulher da limpeza falou assim, ele não parou de chorar um segundo. Ele ficou ali o tempo inteiro. Ele não comeu, não fez nada. Ela veio me contar. Aí eu falei para Alex, não dá. A gente tentou outra escola. Não dava. Então, essas coisas foram postergando meus estudos. Quando eu voltei para fazer um mestrado. Eu fiz, inclusive, em dialogismo e literatura, mas eu estava muito insatisfeita. Porque eu só pensava em autismo, E aí eu prestei um doutorado fora do Brasil para fazer análise de comportamento. Passei, só que eu tinha que ficar fora, aos 4 anos. E eu tinha acabado de adotar nosso outro filho, e o Nicolas tinha começado a falar, né, se expressar, usar a fala como coisa comunicativa há pouco tempo, tinha uns 2 anos só. Falei, eu vou deixar o Alex sozinho aqui com eles, o Guilherme vai se sentir não amado, porque ele acaba de ganhar um lar e eu pego e vou, né? O Nicolas está em pleno desenvolvimento, o Alex não vai conseguir fazer esse desenvolvimento com ele, não, porque o Alexander é um mau pai, porque o Alexander não é especialista nisso. Então, a gente tem que dar, né? Aí eu declinei o doutorado, já tinha passado tudo, declinei. E até que apareceu a oportunidade de eu fazer na USP. Aí fui lá, prestei, passei, né? O doutor Alisson Motri, que me conversou comigo, falou que, né, que eu teria o potencial para fazer e tal. Aí ele falou, olha, eu posso te indicar para uma amiga minha, mas você tem que passar nas provas. Eu falei, tudo bem. Graças a Deus, eu tenho muita facilidade de estudar. Tudo que eu estudo. Mesmo. Muito. Muito tudo mesmo. Que eu me predisponho a aprender, eu aprendo. E aí, tive ali 3, 4 meses para estudar. Na USP, passei. Muito bem colocada, inclusive. E comecei a estudar com a doutora Patrícia Cristina Baleira Beltrão Braga, que é um anjo na minha vida, né? Porque ela me aceitou vindo de letras para neurociência. Um caminho totalmente, né? Na faculdade, atípico. Totalmente atípico. De veterinária da USP. Então, eu tive que estudar anatomia para entrar na faculdade de veterinária. Na faculdade de veterinária, eu fui obrigada a fazer todas as matérias que você tem que fazer. Então, eu fiz todas as matérias em anatomia de animais domésticos e silvestres.
trabalhei com cãozinho morto, com gatinho morto. A gente não mata ninguém lá, tá, gente? São cães, gatos que morrem no hospital porque estavam doentes e aí algumas famílias assinam para poder doar o corpo para a gente poder estudar. Então, ninguém mata ninguém lá dentro. Pássaros, né? Um monte de animais lá, perna de cavalo. Minha última prova foi uma perna de cavalo. E fui estudei tudo para poder conseguir estudar neurociência, porque o nosso laboratório estava lá dentro da faculdade veterinária. Então, olha o caminho que eu fiz. E aí, lá fui estudar neurociência, eu tive que aprender a ler e escrever artigos, tive que aprender, tive que fazer aula de neurobiologia, porque eu não tinha noção, né? Eu tinha esquecido o que era mitocôndria, eu não sabia o que eram micróglias, os astrócitos estavam em pleno estudo naquela época, eu tive que estudar muita coisa, muita coisa. Mas estudei, a doutora Patrícia me ajudou muito, né? E terminei o meu doutorado. Então, o que me impulsionou a mudar de área foi o Nicolas e todo o histórico da minha família. Aí eu mudei completamente de área. Então, eu saí da área das letras, né, literaturas e tudo mais, e fui para a área das neurociências e neurobiologia, assim, no geral. Então, hoje eu estou fazendo o meu pós-doutorado em neurobiologia, já estou terminando esse, e a gente já está com um projeto para um outro pós-doutorado, né, que também a gente quer trabalhar com autismos sindrômicos e outras questões. A gente está com umas ideias de uns especificamente para estudar questões celulares, moleculares, mecanismos envolvidos no geral, que estão por trás de muitos que não têm a menor explicação e tiram totalmente a autonomia dessas pessoas e automaticamente das famílias também. E você, como uma pesquisadora, deve se deparar com muitas dificuldades, porque a gente sabe que, infelizmente, o investimento no Brasil para pesquisa é horrível, né? Usando a palavra mais certa para este momento. Como que vocês têm feito? Porque eu sei que vocês passaram por um período bem difícil durante a pandemia também. Sim. Que poucos sabem. Eu acho importante a gente relatar essas questões, porque na pandemia muitas famílias se desfizeram, muitas pessoas desenvolveram crise de ansiedade, depressão, transtorno compulsivo, né, da questão alimentar, enfim, vários fatores. E mesmo com as dificuldades, você não desistiu de seguir o seu caminho, o seu propósito. O Nicolas não desistiu de acreditar ali realmente num sonho. Vocês, enquanto casal, se fortaleceram ainda mais. E assim, como que foi toda essa questão, né, de você, que eu falo que a cabeça tem que estar muito boa referente a tudo isso, porque se a nossa cabeça aqui não estiver, tudo acaba falhando. Acredito que para quem está nos escutando aí, é bem importante vocês pontuarem isso também. Sim. Porque às vezes as pessoas olham de fora, uau, família Brito, vão em todos os lugares, estão aí cheio do dinheiro, andando com Porsche, andando, né? E as pessoas não sabem da luta, o que eu falo também que é igual lá na clínica, né? As pessoas veem, nossa, abriu mais uma unidade. Tá rica. Tá rica, tá milionária. Eu falo, quem sabe da nossa realidade mesmo é o nosso setor administrativo. Porque que tá ali junto com a gente o tempo todo e vê que a gente, assim, nós abrimos a clínica, nós fechamos a clínica. Enquanto eu estou aqui, meu marido tá lá na outra unidade, porque tem uma unidade aberta hoje até 8 horas da noite. E a gente tem que... É parceria, é tudo, porque as pessoas olham aquilo que a gente conquista. Exato. Elas não sabem exatamente o que nós fizemos para poder chegar até onde nós estamos hoje. Sim. Então, até acho que seria bem importante você pontuar um pouquinho para o pessoal também. Em relação à ciência, nós passamos por momentos muito, muito, muito difíceis, muito difíceis. Então, sempre tem assim, todo governo acaba mexendo em algumas coisas, a educação acaba sempre dando uma perdidinha ali, né? Mas de uns anos para cá foi muito triste tudo o que aconteceu, né? O desacreditar da ciência. Então, as pessoas elas lavam o cabelo com shampoo, que foi desenvolvido no laboratório, elas passam creme no rosto de colágeno, que não tem para entrar, porque o colágeno é uma molécula grande, não passa na pele, mas as pessoas acreditam. Mas elas não acreditam na vacina, que foi o que fez com que milhões de pessoas sobrevivessem e que bilhões de pessoas hoje tenham uma vida maior. Então, a pessoa enche a cara de colágeno, mas não toma vacina, porque foi dito num grupo de WhatsApp que não era para tomar vacina. Isso é muito complicado. E lá no laboratório, nos laboratórios do Brasil inteiro, nós passamos por momentos muito difíceis. Quantos pós-graduandos que já não tinham, inclusive, vindo de outros lugares, porque São Paulo é o polo principal,
né? O dinheiro maior de pesquisa está em São Paulo. Nós temos pesquisadores maravilhosos em vários laboratórios do Brasil que não recebem a atenção que se recebe em São Paulo porque você tem que ter dinheiro para poder publicar, né? E o maior dinheiro está onde? Em São Paulo. Então, muitas pessoas passaram em faculdades daqui de São Paulo, se mudaram para cá, alugaram apartamento, chegou aqui, as bolsas foram cortadas. E isso acabou com muita gente. Eu fiquei sem bolsa de 2020 até agora 2023, né? Esperando. E aí, para poder escrever o meu... E a outra coisa, né? Eu defendi o meu doutorado dia 10 de março. E na semana seguinte, nós íamos nos reunir para poder ver como é que ia ficar o negócio do artigo, que a gente tinha que publicar o artigo do meu doutorado. No dia 11 de março, a OMS declara a pandemia. E aí, o nosso laboratório, que é um centro de referência lá na USP, aliás, no Brasil, porque foi de lá, inclusive, que saiu aquele estudo de Zika, que saiu na Nature, da minha professora, com todo o grupo dela. Né? Eu entrei poucos meses depois que eles tinham... no mês que eu entrei, eles estavam terminando de fazer as coisas para mandar para a Nature. Por um pouquinho assim, eu não entrei na Nature lá. Eles são esse grupo, eles têm publicações maravilhosas. O estudo de astrócitos inflamados é do grupo da doutora Patrícia também, que é com a doutora Fabielle, ela que fez, dos astrócitos inflamados, que é uma super descoberta no autismo. Então, é um laboratório de referência, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a estudar corona. O pouco de verba que tinha era para corona. Todo mundo se voltou para corona. Eu não tinha bolsa, porque eu tinha acabado o meu doutorado, e aí eu tinha que aplicar para outra. Não tinha. Fiquei esse tempo inteirinho sem bolsa. Durante a pandemia, a gente parou de dar palestras, né? E aí, o que aconteceu? A gente faliu financeiramente. Então, a nossa família quebrou 100%, não sobrou um único centavo. Nós ficamos recebendo cesta básica da nossa amiga, Marlene, ela é a madrinha de consideração do Nicolas. A gente recebeu cesta básica o tempo todo. Minha mãe, meu cunhado e meu sogro, que nos ajudaram a ter que mudar de casa, que a gente teve que mudar de casa onde a gente estava morando para poder diminuir as coisas. Então, eles que pagaram a nossa mudança, tudo. A minha mãe e meu cunhado que foram ajudando, meu sogro mandando umas comidas para casa também, uns legumes, né, umas verduras. Minha mãe e meu cunhado ajudando a gente a pagar aluguel, pagar água e luz. A gente faliu mesmo. Todo o dinheiro que a gente tinha foi indo. E quando chegou no final, agora eles tiveram que ir ajudando a gente, até a gente conseguir voltar a trabalhar, né? Graças a Deus, dentro de casa a gente ficou muito firme. Então, em nenhum momento a pandemia mexeu com o nosso casamento. Nenhum momento eu e a Alexandra, a gente olhou um para o outro e falou, eu não quero mais, ou não sei o quê. Não aconteceu. A gente olhava um para o outro e falava assim, cara, a gente está no últimos 5 mil reais. Cara, a gente está nos últimos R$1.000. Cara, acabou tudo. E aí a gente se olhava e falava assim, é Deus puro de manter a gente aqui até hoje, vamos orar. E a gente tinha oração, eu chamava os meninos para orar. E a gente fazia as nossas orações. E o que tem hoje para comer? Arroz e ovo. O Nicolas sempre odiou ovo, né? Tinha arroz e ovo. Porque aquela cesta básica já estava no final. Porque, sabe assim? E era um banquete. Oi? E era um banquete. E era um banquete. Era um banquete. Não teve um dia que a gente gritou um com o outro em casa. Não teve um dia que a gente chorou de desespero. O que vai acontecer? Pelo amor de Deus, e agora? Não sei o quê. Porque o material para a gente... Eu vim de uma família que nunca teve nada na vida. Qualquer coisa que a gente tem hoje, a gente foi conquistando aos poucos. Tem gente que olha pra gente e acha que a gente é rico, né? Sim. Um monte de gente já confundiu isso, que a gente é rico, que o Nicolas só teve tratamento porque a gente é rico. A gente nunca foi rico. Eu já ganhei bem uma época, né? Depois de muito estudo e tudo mais, então eu ganhei bem. O Alexandre já ganhou bem, mas nunca foi suficiente pra gente ser rico. Foi suficiente pra gente poder comer bem. Se manter. Se manter, você entendeu? Tanto que a gente ainda não conseguiu comprar uma casa, a gente não tem casa própria, né? A gente tem um carro, esse carro que a gente comprou agora, que minha mãe ajudou a gente a fazer as coisas, porque a gente trabalha viajando para todos os lados. Então, a gente precisa de um carro para se locomover, né? O carro, para a gente, ele é Não é necessidade. luxo, né? Não É uma luxo. ferramenta de trabalho. E em condução, o Nicolas, quando está todo mundo muito em cima dele, ele acaba passando mal, né? Eu passo mal, mas eu me viro. Ele não, ele passa muito mal, e se a gente chega num lugar, se eu vir para cá de condução, a gente não consegue dar palestra. Então, é uma necessidade. Mas a gente conseguiu se levantar, graças a Deus. Agora a gente voltou a trabalhar, graças a Deus. Já agora, dia 1º de janeiro, minha bolsa saiu. Então, dia 2 de janeiro, né? Já comecei a estudar. Já veio o aumento para a bolsa, né? Que também isso estava muito defasado. A gente está estudando muito lá no laboratório. O meu artigo científico finalmente saiu ontem, inclusive. Saiu ontem. A gente está muito feliz, foi uma festa. Né? E eu sempre agradeço demais a doutora Patrícia, que pegou na minha mão, né? E não me largou, porque assim, o desafio que ela enfrentou em me pegar sem eu saber nada é muito grande, ninguém faria, entendeu? Ela viu o potencial em mim, eu falei para ela, o que você mandar estudar, eu estudo, eu aprendo. Ela, então você precisa fazer isso. Eu ia lá e fazia, né? Então, o grupo que a gente tem lá na USP também, as meninas do laboratório, são todas muito mais novas do que eu.
Elas são maravilhosas comigo. Qualquer dúvida que eu tinha, qualquer dúvida que eu tenho hoje, né? Tem uma lá que tá assim, agora ela fala assim, ó, eu tô entrando lá na sala agora, eu vou trocar o meio, fazer isso, isso e aquilo. Você quer ir comigo? Né? Eu falo, Eti, eu vou já. Aí corro no laboratório com ela, falo assim, ó, hoje eu não posso, eu tenho que terminar esse artigo. Ela, não tem problema, amanhã eu vou trocar tal célula. Se eu tenho alguma coisa, Lissa, eu não me explica um pouco sobre as micróglias. Ela me explica. Fabiela, eu não estou entendendo isso. Então, sempre me ajudaram muito, né? Então, acho que assim, a gente tem muita sorte de encontrar uma rede de apoio muito boa, né? De se ajudar bastante e de se amar e de amar o que faz, né? Porque eu amo o que eu faço, eu sou educada com todo mundo no laboratório, eu ajudo todo mundo também no que eu posso. Minha especialidade é inglês, então francês também, tudo que elas precisam lá de inglês e francês, elas vêm perguntar para mim, né? Tudo que elas precisam de autismo, elas vêm perguntar para mim, na parte geral do autismo, não na parte mais científica. Estou aprendendo muito, estou muito feliz. Vou fazer mais uns 10 pós-doutorados se eu puder. E Nossa, esse daí é meu gente. parceirão para sempre, né? Esse aqui é nosso amor. Declaração, É hein? isso aí. É isso aí, exatamente. E assim, vocês conseguem, Nicolas, Alexander, Anitta, ter noção da proporção do bem que vocês fazem para os familiares aí das pessoas, dos indivíduos com TEA? Quantas famílias que vocês já conseguiram alcançar? Vocês têm noção dessa proporção toda? Como mais que é ou isso? menos. A gente fez até para fazer um videozinho, a gente estava fazendo um levantamento, a gente acredita que já tenha atingido em forma de palestras, entrevistas em jornais, revistas, né, televisão, podcasts, até tudo que a gente já fez até hoje, mais redes sociais, toda a gente acredita que já tem alcançado mais de 2 milhões de pessoas. Uau! Mesmo porque, assim, uma das coisas importantes foi, por exemplo, a entrevista no Fantástico. A gente sabe que o Fantástico é um programa de muita audiência, né? Então, a gente sabe que só ali já pegou milhões de pessoas. Aí teve algumas entrevistas que ele deu para a Record, acho que umas 2 ou 3. Foi bem compartilhado, foi bem comentado e tal. E ele também acabou tendo contato com pessoas famosas que ele vai entrevistar para poder mandar para aquele público ali, né? Então, por exemplo, o Fábio Porchat foi o primeiro, né, que te recebeu. Sim, sim. O Fábio Porchat foi o primeiro que recebeu ele e falou assim, não, vem. A mãe do Fábio foi fantástica com a gente. Entrou em contato com a gente, falou assim, ó, então traz ele aqui. A gente foi, aí a mãe e a irmã dele levaram a gente lá. Ele foi super gente boa, falou, Nicolas, vamos aqui, vamos sentar aqui. Como vocês querem fazer? Eu falei, vocês fazem um bate-papo. A gente gravou com o celular ali em pé, o Alex mascando chiclete e gravando. E ele falou, me fala de autismo e tal. Lançou, saiu entrevista na UOL depois. Então, já foi levando informação. Né? Depois foi o Selbit, que é um super gamer, né? Famoso. O Brog, o Ana Maria Brog, fez uma live com ele, que é o Caio, né? Que colocou também na internet. O cantor Daniel fez uma entrevista com ele. A Bel Kutner deu entrevista para ele agora na época da pandemia. A Virna, do vôlei. Então, muitas pessoas famosas acabam vindo e falando, não, eu vou dar entrevista para o Nicolas, eu converso com ele, né? Recentemente, a Suzana Gulo Mion, a mulher do Marcos Mion, estava numa exposição dele, comprou uma das obras dele, pediu para a moça lá entrevistar o Nicolas, colocou no Instagram dela. Então, a gente sabe que a gente já atingiu milhões de pessoas de alguma forma. Que a gente já ajudou em algumas coisas, a gente não gosta de falar. Então, né, isso daí Isso aí é. entre a gente e Deus, assim. Mas as palestras, a gente já deu mais de 1.000 palestras, a gente não lembra. Você lembra a quantidade? Gratuitas. A gente estava tentando levantar, né? Porque assim, já Não foi quase o lembro. Brasil inteirinho. Os únicos estados que nós não fomos foi Amazonas, Acre, Amapá, Acre, Tocantins Amazonas, e Rondônia. Amapá, Rondônia e Roraima. Roraima. Roraima, sim. Assim, eu vou contar. Acre, Roraima, Amazonas, Amapá, Tocantins e Paraíba. E Paraíba, Que esses vocês 6 não foram. que nós não fomos. Esses 6. Nos outros nós já fomos, inclusive em alguns diversas vezes. E fora do Brasil também. Fora do Brasil, eu dei palestra sem ele na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu vou colar aqui do videozinho, ó. 2 Tá. continentes, Ah, 5 países, 2 continentes, 5 países. 21 estados brasileiros, acho que aumentou estados. um, são 22. 22 Estados Centenas de cidades, que uma vez a gente tentou contar, milhares de quilômetros percorridos. E é isso aí. E mais de 2 milhões de pessoas atingidas de alguma forma. Sensacional. E vocês estão com novos projetos de formações? Pontua um Estamos. pouquinho até para o pessoal conhecer, porque muitas pessoas buscam formações. Até esses dias, eu estava conversando com um doutor, ele abriu, assim, ele falou assim, olha esse curso aqui de análise do comportamento. Adivinha quanto que é?
Aí eu abri assim, R$ 5. O quê? Uma formação de 360 horas. Gente, deixa eu ver onde que é esse instituto, porque eu não vou contratar ninguém que faz Mas essa será formação. mas será que é uma formação válida? É uma... Aí tem lá o selo reconhecido pelo MEC. Falei, gente, não é possível. E assim, aí eu falo que é aquilo que às vezes a família. Daí você pega, assim, assiste várias aulas de uma forma aleatória, deixa o vídeo rodando lá. Acontece. E depois, né? em um final de semana, concluí uma pós aí de 360 horas. Me julgo aí analista do comportamento e a família acaba pagando por um serviço que ele realmente não existe e não procede. Então, assim, é algo muito complexo. Então, acho que vocês, baseado na ciência, baseado nos estudos, naquilo que vocês buscam e acreditam, é importante as pessoas conhecerem a formação de vocês, aonde que elas podem encontrar, quais são essas formações. A gente tem algumas formações, agora a gente está indo realmente para a questão assim do online, mas eu estou fazendo aulas síncronas e assíncronas, né? Então, por exemplo, a gente está dando agora uma formação para uma prefeitura, tem mais 2 para poder fechar com a gente. Então, a gente tem todas as aulas gravadas e aí, a cada um mês, depende do contrato que a gente faz, ou a cada 2 semanas, ou a cada um mês, depende da disponibilidade, a gente se reúne de forma síncrona. Então, se reúne online. Aí, você tem que ter feito todas as aulas anteriores para você poder se reunir comigo e fazer o tira dúvidas. Aí tem os materiais de vídeo, os materiais complementares, que, na verdade, eles são essenciais, né? Então, a gente bate muito nisso. Leiam. E não é para você ser especialista em nada. Quem faz para poder ter noção de todo do que é inclusão escolar, do que é autismo. Então, eu pego bem a parte histórica, a parte genética e ambiental, e pego também a parte de educação e de inclusão social e no mercado de trabalho. Então, tem aulas minhas, tem aulas do Nicolas, tem aulas do Alexander. É um curso que dá ali 120 horas, mas você não sai dali com um certificado assim, de especialista, mestre, doutor, nada disso, né? E tem os nossos cursos presenciais. Então, a gente vai nos lugares, a gente dá curso de determinados assuntos, vê o que o pessoal está querendo, dá workshop de 8, 12, 16, 20, 24 horas, 48 horas, 60 horas, a dependendo de como se fecha também o contrato com a gente, para a gente poder ir até lá, né, e fazer. E a gente faz uma coisa muito personalizada. Né? Ontem a gente teve reunião com uma prefeitura, por exemplo, para a gente poder fazer personalizado o que eles querem. Ah, a gente quer isso. Falei, então, para vocês economizar, porque tudo para a gente é assim, ó, economiza. Né? Economiza porque quanto mais você economiza, você consegue investir em mais coisas. Faz esse daqui online com essas aulas aqui, a gente se reúne e depois eu vou aí para ficar tantas horas com vocês. Para a gente poder fazer a parte, toda a prática aí. Porque aí a teoria... Agora, se eu chegar e ninguém tiver feito a teoria, não vai adiantar. Então, a gente vai ter que fazer tudo ao vivo, né? E a gente tem um rigor muito grande também com as pessoas que estão conosco, né? Então, as nossas aulas, as provas, elas são feitas de uma forma que só se você assistiu você consegue fazer, senão você não consegue. Não foi pego na internet, eu que bolo as perguntas, de acordo com as aulas que eu dei, né? Isso daí eu aprendi, inclusive, fazendo, desde quando sempre dei aula. Quando você faz os cursos em Harvard, que a Harvard tem curso online, eu gosto muito de fazer, você não consegue achar as provas deles na internet, porque eles também desenvolvem de acordo com o que foi dado ali. Então, as grandes universidades fazem isso. Se você não assistiu a aula, você não consegue responder. Né? E a gente tem esse rigor, assim, o máximo possível para a gente poder formar boas pessoas, que a gente tem visto uns absurdos, né? Pessoas que mandam e-mail para a gente, mandaram esses dias para uma amiga nossa, olha, eu vou tentar... Eu fiz o curso em tal lugar, é um curso online, né? Eu fiz o curso em tal lugar e eu fui mandada embora porque eu tomei tal atitude na sala de aula. E eu não estou achando justo. Só que a hora que ela falou a atitude que essa pessoa tomou na sala de aula, eu fiquei de boca aberta. Falei, como que essa pessoa fez isso no autismo? Ela entendeu que quando tudo que a criança fizer, você faz igual. Então, se a criança está chorando, você também chora. Ela entendeu isso de algum lugar, de alguma forma. Então, é complexo. Que tipo de formação está sendo dada, entendeu? Então, mas a gente tem feito bastante curso presencial, né, Bê? Curso online também. A gente está gravando novos cursos agora. Tudo eu gravo baseado na neurociência. Né? E estou agora procurando também formar equipes de profissionais que queiram gravar cursos com a gente. Tudo que a gente faz, 10% vai para alguma instituição. Agora, tudo que a gente está fazendo nesse momento, a gente está doando tudo para o Projeto A Fada do Dente. Que eu queria um minutinho só para falar do Projeto A Fada do Dente. Pode falar. projetoafadadodente.org.br, tem o site. Lá é a primeira ONG relacionada ao autismo científica, né? ONG científica relacionada ao autismo
Se eu não me engano, é do mundo. Acho que não tinha ONG científica, eu não sei. Do Brasil, eu tenho certeza que é. E lá, a gente está precisando muito de dinheiro para a gente poder fazer os exames genéticos nas famílias que a gente quer fazer. Então, se alguém conhecer empresas aí que queiram patrocinar o Projeto Fada do Dente, se alguém conhecer pessoas que têm dinheiro que possam direcionar, se alguém tiver 10, 15, 20, 30 reais, quiser entrar lá e fazer o Pix e depositar, a gente está precisando muito de doação. Qual que é o objetivo principal da Fada do Dente? A gente faz exames genéticos, faz estudos genéticos, faz... Então, assim, os exames genéticos não são assim. Eu vou até falar isso direitinho para não ficar uma coisa errada. Não é assim, você vai lá e faz o exame no seu filho, eu vou te dar um resultado de exame genético. Não é isso. É para a gente poder fazer a genética do grupo estudado, para que a gente possa entender melhor, estudar genótipos e fenótipos, por exemplo. Ou então entender por que esses indivíduos aqui com autismos severos e epilepsia e mais uma série de coisas não verbais com 16, 17, 18 anos. Vamos ver, então, se a gente consegue encontrar aqui uma similaridade, né, de uma forma, ou de um genótipo ou de um fenótipo. O fenótipo a gente está vendo ali que é parecido, mas e o genótipo, né? Será que tem a ver? Vamos, então, pegar essas células, estudar mecanismos celulares, mecanismos moleculares, porque a gente quer chegar num ponto que a gente veja como tratar, né, aquele autista ali que está apresentando uma neuroinflamação, que geralmente é o que acontece. Existe uma neuroinflamação, existe um aumento de interleucina, por exemplo, né? Geralmente interleucina 6, mas tem um monte de interleucinas que estão ligadas, 17, 2, beta, uma série de coisas. Então, assim, quais interleucinas estão presentes aqui? Se estão, quais são? Se tem essa neuroinflamação, agora o nosso próximo ponto é como eu faço para tratar essa neuroinflamação para que essa pessoa não tenha 70 epilepsias no dia só. 70 convulsões. Então, é isso que a gente quer chegar num cerne de tirar a doença da pessoa, não de tirar os autismos do mundo. A epilepsia é uma doença, ela é incapacitante, né? Você não pode dirigir, por exemplo, você pode ter uma crise, ter um acidente. Você tem que tomar muito cuidado com uma série de coisas, e a depender do tipo de epilepsia que você tem, você não vive. E vai degenerando, porque você tem crianças que têm 150 num dia só, né? Vai fritando o cérebro. Então, a gente quer entender se é uma neuroinflamação que está causando isso. É uma neuroinflamação. Se tem alguma interleucina ali aumentada, achamos com essa interleucina. Como é que eu faço para tratar isso? Você entendeu? Eu consigo reverter alguma coisa nessa criança que já está aqui, ou eu consigo ajudar as próximas que virão? Que é isso que a gente não quer que aconteça. Você entendeu? Ou, por exemplo, a síndrome de Rett. Síndrome de Rett que era conhecida antes só como autismo, até o 14º estava como autismo. Ela é 100% incapacitante, assim, né? Então, tira a fala, a menina, geralmente, que é menina, vai ter um desenvolvimento totalmente típico até 2, 3, 4 anos e daqui a pouco começa. E aí vai só degenerando. Então, assim, que tipo de questão degenerativa tem ali nesse gene? Por que isso está acontecendo? Como é que a gente faz para poder chegar a alguma coisa? Tem muitos laboratórios tentando ver essas questões específicas. Ninguém está tentando acabar com o autista do mundo. O Nicolas, por exemplo, o que será que eu conseguiria nele que fizesse com que ele tivesse menos movimentos que causam lesão nele, por exemplo? Ou que a gente conseguisse cuidar um pouquinho da ansiedade, para que ele não tome remédio, mas para que ele não conseguisse tomar remédio com a mãe e o pai não presentes. Será que tem alguma coisa ali que eu consiga controlar? Né? E disso a gente começa a entender tipos de depressão. Quantas pessoas não se matam no ano por causa de depressão? Já pensou se a gente consegue chegar nesses mecanismos? Então, é isso que a gente estuda. E lá a gente estuda uma série de tipos de autismos, estuda outras questões ligadas também à síndrome de Duchenne, estuda questões também ligadas ao Zika vírus, ao coronavírus, né? Então, é um laboratório de microbiologia. Algumas pessoas, como eu e outros, nós estamos dentro do Instituto Pasteur de São Paulo, que o Instituto Pasteur da França agora está com essa colaboração aqui em São Paulo. Outras estão dentro da microbiologia, que foi onde eu fiz. Eu entrei no meu doutorado pela veterinária, fui para microbiologia e agora no meu pós-doutorado eu estou entre a microbiologia e o Instituto Pasteur. E ali a gente tem uma colaboração muito grande de cientistas, né? A gente se fala o tempo inteiro, tem reunião, 2 reuniões por semana, cada um falando do seu projeto para que a gente entenda e vá tendo ideias e um vai ajudando o outro, e vai tendo apresentação de outros laboratórios que a gente está sempre procurando também parcerias, né? Então, aquele laboratório de Londrina está fazendo tal coisa, opa, aquilo lá é importante para mim. Então, o projeto A Fada do Dente, ele está direcionando os recursos para estudar autismos sindrômicos idiopáticos, para poder entender
de que forma a gente pode ajudar essas pessoas. Precisamos divulgar mais isso, né? Precisamos. Então é Fada do Dente. Projetoafadadodente.org.br. Projetoafadadodente.org.br. E não precisa necessariamente ser empresa, as pessoas podem fazer as doações individuais. Então, se você acredita e quer continuar investindo na pesquisa, é de fundamental importância a colaboração de todos vocês também. E para nosso papo chegando aqui na reta final, se deixar a gente fica horas e horas. Vai embora. É muito gostoso compartilhar, trocar. Eu falo que cada podcast que eu acabo fazendo acaba sendo uma aula para mim também, porque a gente sempre sai com coisas novas, com perspectivas novas. E eu queria, assim, Nicolas, que você... eu vi em uma das suas palestras, você pontuou 3 frases que você gosta bastante, que assim, que me tocou, acho que todo mundo que estava ali presente tocou também. Então, assim, passa um recado final para essas famílias que buscam, que realmente acreditam no desenvolvimento dos seus filhos, e aquelas frases sensacionais que foram aí da sua autoria e de fundamental importância. Tá. Se você quiser olhar para aquela câmera, tá bom? Vou olhar essa daqui? Isso. Tá, vou olhar para aquela câmera e passar as minhas 3 frases que eu gosto muito de passar, geralmente, nas minhas palestras. Uma das coisas que eu mais gosto de falar para as pessoas é o seguinte: você não pode sorrir o meu sorriso e também nem sentir a minha dor. E também nem precisa me admirar. Você só precisa respeitar a minha história, porque eu respeito a sua. E hoje eu não sou nem metade de tudo que eu posso ser. E eu acho que a minha favorita, que eu mais gosto de passar para as pessoas, que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. E lembrem-se que cada autista é único. Exatamente. Cada autista é único. Porque tem muito isso de comparações, né? Sim. Então, demais. igual o que a gente estava conversando no início. Eu quero que o meu filho fique igual o Nicolas. O Nicolas é o Nicolas, o Pedro é o Pedro, o João é o João. Exatamente. Então, é importante para cada família ali respeitar essas individualidades com cada um. Eu falo que na clínica a gente está em torno de praticamente quase 500 famílias que a gente assiste. Então, dentre dessas 500 famílias, 420 são TEAs. E cada autista com sua particularidade. Eu falo que quando a gente vai estimular, eu posso usar o mesmo brinquedo com aquela criança. Só que eu vou propor para ela num formato diferente. Porque cada ser é único. Então, isso deve ser muito respeitado acima de tudo. Eu gostaria de agradecer a presença Nós de que vocês. A gente que agradece Foi o uma carinho. honra para Obrigado. mim. E contem comigo nos projetos aí. Vou divulgar bastante esse projeto da Fada do Dente. Até ali dentro da clínica, se você tiver, de repente, algum informativo que você pudesse mandar, para eu poder colocar também nas redes sociais, que essas coisas a gente precisa poder divulgar. Porque quantas famílias aí que a gente não pode conseguir ajudar no futuro aí. Sim, exato. A gente pode deixar o site, você colocar na descrição embaixo do vídeo, tá? projetoafadodente.org.br. E é bem importante que tenha essa colaboração da sociedade. A gente depende dessa colaboração. E as nossas redes sociais também, porque se alguém quiser acompanhar o nosso trabalho que está sendo feito, não só as exposições de artes do Nicolas também, assim como a questão dos livros, os eventos e as palestras, só acompanhar a gente pelas redes sociais. E a informação gratuita de autismo. A gente põe muita informação gratuita lá. Nas minhas redes sociais eu só coloco informações que estejam validadas, né? Que sejam validadas. Então, até comentários que vão divulgar pseudociência lá ou coisas que a gente já sabe que faz mal, a gente apaga e bloqueia. Porque tem gente que vai lá de propósito e coloca assim: vocês estão falando besteira, meu filho foi curado com isso. E é nitidamente siga um doutor não sei quem, e a pessoa uma charlatã da face da terra. É bloqueado e o comentário é apagado, porque a gente não tolera esse tipo de desvio. E lá as informações são gratuitas, tá? Não ganho nada no Instagram, nem um centavo. Entra lá que tem um monte de coisa gratuita. O nosso Quais são YouTube também, né? Os IGs de vocês? Anitta, tudo a gente colocou o oficial na época, né? Anitta Brito Oficial, tudo quanto é só. Anitta Brito Oficial, o Clube dele é da Clube da Inclusão Inclusão Oficial, Oficial. Nicolas Brito Salles Nicolas Brito Oficial. Salles Oficial. E tem o meu YouTube, Anitta Brito, tem um monte de entrevista do Nicolas com algumas pessoas lá. Também é legal dar uma olhada, se tiver interesse. Mas as informações estão no Instagram. Eu parei de Facebook, esses dias até dei uma voltada lá. Mas a minha página do Facebook, as coisas que eu coloco no Instagram, algumas vão para Já outras. vão direto para lá. Mas o Instagram é o que está mais alimentado, eu acho, Sim. hoje, né? Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Se você gostou desse podcast, curta, compartilhe esse vídeo
e até a próxima.